Acho que foi. Agora eu estou do lado do equipamento aqui, acho que agora não tem jeito. Agora vai. Agora vai. Você trouxe um ponto antes de cair, que foi o seguinte, Ademir, em termos de aperfeiçoamento, né, capacitação. O que você enxerga aí para o profissional de segurança corporativa, de segurança privada, até para ele atuar como você comentou, né, de eventualmente, né, principalmente em vários sites espalhados pelo Brasil, de atuar auxiliando a área de compliance, a área de auditoria, o jurídico ali, a conduzir ou auxiliar até na condução de alguma entrevista, né? Seja uma entrevista exploratória, de uma coleta de informação ali menos estruturada, mas uma coleta inicial de informações. O que você enxerga a princípio para aperfeiçoamento desses profissionais como um todo, assim, em termos de entrevistas? Bom, eu acho que o principal para uma pessoa que decida ir por esse caminho, né, de se interessar pela área de investigação, de entrevistas, é conhecer um pouquinho aí do comportamento humano, né? A pessoa saber que o processo de entrevista é um processo que tem que envolver empatia, porque já foi-se o tempo, né, do dito soco na mesa, né, da intimidação. Isso não existe em lugar nenhum do mundo civilizado, né? No mundo civilizado as pessoas elas vão ter uma conversa e a pessoa tem que saber que o processo de entrevista é uma troca, né? Então, o que eu aconselharia para a pessoa que quer aprender sobre o assunto? Existem hoje uma gama, né? Hoje a internet é coisa maravilhosa, né? Você coloca ali o assunto que você quer, vai para uma gama de situações. Na ACES tem muita coisa também para quem se interessar, de repente, para aprender. Canais como esse, como o seu, puxa vida, é mão na roda, porque você traz a coisa ali já mastigadinha, né? Para quem quer ter ali o princípio da coisa, né? Então, assim, eu acho que o principal para o profissional de segurança é saber disso. Ele vai ter que estudar o comportamento humano, ele vai ter que estudar as técnicas de entrevista, né, que hoje estão aí disponíveis para o pessoal aprender, estudar. E isso envolve o quê? Isso envolve realmente saber ouvir as pessoas, saber mais ouvir do que falar, saber prestar atenção nos sinais que a pessoa está te passando no momento que você está conversando com ela. Saber que é um momento de estresse, então você tem que saber o quê? Tem que ter o espírito de querer baixar a tensão da situação, não aumentar, né? Então, se você está participando de um processo, é chamado para participar de um processo, está auxiliando, você sabe que é um momento tenso, é um momento difícil, onde a pessoa que está sendo entrevistada e muitas vezes está se sentindo coagida, porque está sendo inquirida a respeito de uma situação. Então, o passo é esse, assim, para o início, né? É você saber que você tem isso pela frente, que não é essa história de querer ser o xerife, né? O glamour da televisão, não. O processo de investigação é um processo duro, é um processo suado, onde não há holofotes, né? Você sabe muito bem disso, né, meu amigo? Tem trabalho duro, sim. Tem essa dificuldade de lidar com a alma humana, né? Que tem suas nuances. Então, o conselho que eu dou para quem está na área de security, está na área de segurança e quer ir para esse caminho, quer ajudar, quer, de repente, aí, se transformar num Yuri da vida aí, super capacitado, é realmente aí esse estudo da condição humana, esse estudo aí das relações aí entre as pessoas. Eu acho que é o básico, é o básico. Que bacana, que legal. Eu costumo dizer, até nos meus bate-papos, aqui nos meus vídeos que eu falo, né? Uma grande característica do entrevistador é saber, uma das grandes características é saber ouvir o entrevistado, né? Porque às vezes tem entrevistador que ele fala mais do que o entrevistado, né? Ele atropela falas do entrevistado. Então, vocês que pretendem iniciar na área de entrevistas, né, na área de investigação, focando em entrevistas, mas também quem ainda não tem o traquejo da coisa, um ponto principal deixem a pessoa falar, ou seja, tem aquela escutativa, como a gente costuma chamar, né? Então, empatia, escutativa e principalmente respeito ao entrevistado. Respeite aquela pessoa e trazendo esse leque aí que você trouxe, Ademir, que é essa questão de a gente olhar a pessoa realmente como um ser humano, né? Como ela está ali do outro lado, a gente não sabe o que ela vivenciou, a gente não sabe o que motivou ela a cometer aquele tipo de situação. Então é muito interessante a gente entender isso. E até está trazendo aqui, Ademir, como uma característica principal, uma das, né, características principais de um entrevistador, eu considero a inteligência emocional, uma característica principal para todas as pessoas, na verdade, né?
Mas a gente que trabalha no ramo de segurança, né, seja pública, seja privada, no ramo de investigações internas, a gente tem que ter isso muito aflorado, a inteligência emocional. Justamente porque a gente lida com pessoas ali em diversas situações da vida dela. Você concorda com isso? E além disso, qual outra característica você considera importante para uma pessoa que vai conversar com os outros, ou seja, para um entrevistador? O que é que você acha? Inteligência emocional, ela é uma palavra aí que está muito em voga, né, e não deixa de ser merecedora disso, porque realmente é muito importante. Recentemente eu fiz um curso de inteligência emocional que eu achei muito proveitoso, e lendo ali a matéria, ali estudando um pouquinho, vem tudo ao encontro do que você está dizendo aí, Yuri. Primeiramente é você saber escutar, você se pôr no lugar do outro. Porque eu acho que os resultados mais intensos, mais proveitosos num processo investigativo, num processo de entrevista, é quando realmente você não finge, quando você realmente passa para a pessoa e você se importa assim, com a condição dela. Que você está ali num processo, que você tem que fazer ali perguntas, muitas vezes a pessoa vai se sentir constrangida, mas primeiro, você não desrespeita essa pessoa. Essa pessoa ela não está ali presa, ela não está ali sendo obrigada a nada, e você realmente está querendo chegar num objetivo que seja menos ruim para essa pessoa, vamos colocar dessa forma, né? Um objetivo que realmente aí possa trazer aí, de repente, até um alívio para a condição que aquela pessoa está passando, e muitas vezes acontece. Então, eu acho que é isso, a inteligência emocional ela passa por isso, ou ela envolve isso, é você se colocar no lugar da pessoa, você se importar com a pessoa e você ter a capacidade de ser um bom ouvinte, né? Uma outra característica que eu acho que é muito importante para quem trabalha com a área investigativa ou está nesse processo aí de entrevistas, é você também ser muito atento aos sinais, atento ao que está à tua volta, porque nem sempre aquilo é falado de imediato. Muitas vezes você percebe pelo comportamento da pessoa, pela forma como a pessoa está se movendo, uma forma como a pessoa está ali reagindo ao que você está perguntando. Por isso que uma das regras básicas no processo de investigação é você evitar a distração, estar num ambiente onde todos se sintam confortáveis, né, mas que não traga distração para essa pessoa, que ela possa se fixar no que você está falando, para que você possa prestar atenção nesses sinais. Então, assim, a atenção na área investigativa, ela é fundamental, porque você tem que estar atento ao que te trouxe aquele momento, ou seja, ler e reler tudo que você pesquisou, tudo que você anotou, tudo que você trouxe para aquele momento, não de confronto, né? Não de confronto. Você tem que, então, ter essa característica de atenção, de retenção de informação, para que quando a pessoa passe alguma coisa para você, passe alguma informação, você possa contrapor, mas sem perder ali a noção de manter a dignidade, de manter o equilíbrio e de manter o bom senso. Então, eu acho que isso aí é fundamental também. Exatamente. E entra muito nessa questão de nós nos comunicamos, Ademir, não só por fala, né? A gente se comunica e há estudos disso, né, que comprovam que a nossa comunicação é muito mais gestual, corporal e facial do que verbal, né? Então é muito importante isso aí muito importante isso que você trouxe, né? A gente perceber todos os sinais de comunicação da pessoa e não somente o verbal, porque às vezes até a pessoa estando um pouco receosa de querer falar algum tipo de informação, ela transmite isso pelo corpo, pela face. Então é bem interessante. E aí entra nessa questão do ambiente que você colocou, está num ambiente tranquilo, está num ambiente saudável para ambas as partes, sem distrações até para entrevistador e entrevistado, porque isso com certeza vai facilitar ali a coleta de informações. Tem uma pergunta interessante aqui que o Fabrício Peixoto ele colocou. Ele diz o seguinte, Ademir, ainda bem que ele fez essa pergunta, a gente nem estava esperando, mas é bem legal. É correto o entrevistador ser da área de segurança? O que é que você acha, Ademir, na tua vivência aí desses 20 e poucos anos já de trabalho, aí, o que é que você acha? Bom, obrigado pela pergunta, Fabrício, obrigado pela audiência. Ali a questão de ser correto vai muito assim, conforme a situação que aquele profissional está vivendo no momento da sua carreira. Por exemplo, aquele profissional que está participando de processo, eu diria assim, é capacitado para isso?
ele tem capacitação, ele tem experiência, ele está naquele cargo, naquela função para fazer aquela situação com preparo, com bagagem? Se sim, não tem nenhum impedimento, né? Não tem nenhum impedimento que ele participe, que ele seja acionado, que ele participe da investigação ou da própria entrevista, né? Isso não há um impedimento para o profissional, porque, na verdade, nós sabemos que tem pessoas como o Yuri, por exemplo, que é um entrevistador de profissão, uma pessoa altamente especializada para essa função, mas muitas vezes o processo de entrevista ele é conduzido também por profissionais de security, ou auxiliando profissionais como o Yuri, ou até comandando o processo, como gestores de segurança que estão participando ou que estão promovendo uma investigação interna, e sim tem em determinado momento de participar de uma entrevista, de conduzir uma entrevista. Então, assim, não há nenhum impedimento para isso. A única condição é que realmente seja um profissional gabaritado, seja um profissional com muita instrução, porque pode pôr tudo a perder, né? Nós sabemos que muitas vezes o que acontece no processo investigativo, você coleta evidências, você está bem embasado, e chega o momento de você conduzir uma conversa e isso vai por água abaixo, porque a pessoa se desequilibra na hora de fazer uma pergunta, perde a paciência, é confrontado e não sabe como mexer com aquele confronto, ou até coisa pior pode acontecer. Então, assim, independente do profissional ser da área de security, ele tem que estar capacitado para esse momento. Então, tem profissionais de RH que conduzem isso de forma perfeita. Acho que independente do rótulo que a gente vai colocar ali, profissional, ele tem que estar preparado, ele tem que ter estudado para isso, ele tem que ter vivência com isso, e ele tem que ter, sim, o suporte da empresa para que ele possa fazer isso. Então, não existe isso de entrevistas extraoficiais. Então, se você abrir um processo investigativo, a empresa tem já uma política para isso, está seguindo, e aquele profissional está dentro desse escopo, perfeito. O que eu considero totalmente errado é um profissional, por livre e espontânea vontade, produzir ir para uma entrevista, vamos dizer assim, extraoficial, que ele mesmo tenha idealizado, se isso não está previsto ali dentro já do escopo da empresa para esse tipo de situação. E daí ele vai chegar, não, eu entrevistei fulano e ele falou, mas peraí, como assim? Quem que deu aquela prerrogativa para o profissional fazer aquilo? Ele tinha essa prerrogativa, ele tinha essa autoridade interna para fazer isso? Então, se há prerrogativa, se está dentro da função que a empresa definiu para esse tipo de situação e ele se encaixa, perfeito. Eu espero que tenha podido responder a pergunta. Exatamente. Só para complementar, né, essa pergunta do Peixoto é bem interessante, porque muitas empresas, elas trabalham, né, elas têm áreas de compliance, áreas de auditoria, que fazem entrevistas, e muitos até, o RH, como você citou, a área de security de várias empresas, várias plantas espalhadas pelo Brasil, eles apoiam, né, eles apoiam a área de compliance a fazer alguma averiguação inicial, ou até participam de todo o processo investigativo, né. Eu tenho contato pelo Brasil com vários profissionais de RH que apoiam a gente quando a gente chega. Olha aí, olha o entrevistador aqui. Olha o entrevistador aí. Onde fica? Se eu tentar tirar agora é pior, então deixa ali. É pior. Não, ela, deixa ela aí. Deixa ela aí. Isso é o processo das lives, né? Exato, não tem problema, é isso aí. Mas só para complementar, o que o pessoal fala para mim quando eu estou em alguma planta, em algum site? Eles comentam até, olha, eventualmente a gente apoia o compliance, eventualmente a gente apoia a auditoria em determinadas situações, até o jurídico em determinadas situações, mas o que eu já escutei de profissionais foi, eu não tenho aquele expertise necessário, eu não tenho aquele gabarito necessário. Eu já escutei isso até de pessoas do próprio RH dizendo isso. E como até o próprio RH, que está acostumado a lidar com pessoas, né, pode acontecer esse tipo de situação, da pessoa não está preparada, por exemplo, para fazer uma entrevista de assédio ou de fraude, o pessoal de segurança, né, a equipe de segurança, a mesma forma. Então, o que envolve isso? Muito treinamento, né? A gente que trabalha com isso no dia a dia, a gente estuda, a gente se aperfeiçoa praticamente todos os dias, ou seja, cada caso que a gente pega é basicamente um treinamento ali que a gente faz na prática, né? Porque a gente vai se deparando com situações ali quase que diariamente. Então, Peixoto, até para complementar um pouquinho da resposta do Ademir, é isso. Não existe essa questão de ser certo ou ser errado.
O que existe é isso que o Ademir comentou, que eu até reforço. Primeiro, protocolo de investigação, né? Se existe esse protocolo, beleza. Vão ser os responsáveis? Quem vai ser a equipe de investigação que vai atuar ali? Se tiver um profissional de segurança envolvido, perfeitamente. Então, ele pode atuar, ele pode participar de parte do processo ou até do processo como um todo, né? Isso depende muito do escopo da empresa, do layout ali da empresa, como o Ademir chegou a comentar. Ele tá comentando aqui, ó, já me chamaram para participar de uma entrevista e eu não fiquei à vontade, pois não vivi essa realidade no meu dia a dia. É interessante. E isso vai muito ao encontro, né, do que nós estamos comentando aqui. Se o profissional não tem a vivência do dia a dia e eventualmente ele precisa, ou ele é até alocado, ele é colocado para participar de uma entrevista, é aconselhável até não participar, né? Ele mesmo fazer aquela autoavaliação, autorreflexão, chegar para o superior, ou se ele mesmo for o superior da área e não tiver aquela confiança necessária, ele não participar. Eu até digo, Ademir, até passando a bola para você complementar, que é o seguinte, eu comentei um dia desse em uma live que eu participei. Os entrevistadores, até se eles se envolvem emocionalmente na investigação, aí vem muita questão da inteligência emocional, se eles estão muito envolvidos no processo investigativo, envolvidos com o caso, estão enviesados, né, estão com aquele viés de confirmação que a gente chama em relação aos investigados, aos suspeitos, é interessante até que ele não participe da entrevista, porque ele já vai chegar ali na entrevista com aquele viés de confirmação, ou seja, tudo que a pessoa falar para ele, ele já vai achar na cabeça dele que é mentira, que a pessoa está dissimulando, que a pessoa está mentindo, que ele está tentando enganar a equipe de investigação, porque ele está muito envolvido emocionalmente com o caso. Então é muito importante isso, até de nós, né, investigadores que já fazemos isso no dia a dia, fazer essa autorreflexão. Será que a gente está capacitado ali para fazer essa entrevista ou não? É verdade. E no caso aí que o Fabrício colocou, é um erro, né? Você trazer pessoas para dentro do processo que você não tenha pelo menos o conhecimento prévio que a pessoa está pronta para aquele momento. Então, como a gente falou lá no início, um profissional de segurança, ele não só pode, como ele participa em vários momentos aí do processo de entrevistas. Isso aí acontece direto. Mas a gente precisa primeiro saber se aquela pessoa que você está trazendo para aquele cenário é uma pessoa que realmente ali ela está preparada para aquela situação, porque a gente sabe que a situação ela já é tensa por natureza, ela pode ter agravamentos durante a conversa, pode ter vários tipos de situações aí desagradáveis, e isso que você falou da pessoa estar envolvida emocionalmente, ou seja, não está ali, muitas vezes já é condicionada, né, já colocou na cabeça dela que ela está ali diante de um bandido e que ela tem que tratar aquela pessoa como tal, isso é um erro terrível, né? Porque não vamos nos esquecer, nós estamos dentro do ambiente corporativo, aquela pessoa ali ela não está sendo inquirida de uma forma policialesca, aquela entrevista faz parte do processo investigativo da empresa, tem várias normas para serem seguidas de respeito. Então, se a pessoa vai participar de um processo desse e ela não tem essa visão, ou ela está influenciada pelo que ela já ouviu falar de outras pessoas a respeito do entrevistado, por exemplo, é um desastre, né? A gente sabe que a gente já, nesses anos todos que a gente aí, de experiência em empresas e na área de segurança, a gente sabe de pretensas entrevistas que acabaram aí até em agressão física. Então, é preciso sim a gente fazer essa... que muitas vezes o que pode ter acontecido no caso do Fabrício, a pessoa se vê sem opções, né? Chega lá um superior hierárquico e fala, vamos comigo lá para o processo. E ele nem sabe, muitas vezes, o que vai acontecer lá dentro. Ele está ali de testemunha, vamos dizer assim, né? E Exato. daí ele começa, e às vezes aquela pessoa que está conduzindo ali também não tem o traquejo para tal situação. Então, é complicado, eu acho que a intimidação, ela não funciona, ou ela traz poucos resultados, porque depois a pessoa pode até falar uma coisa ali no momento de ser pressionada, e aquilo, na hora lá se der algum desdobramento aí judicial, vir ser uma tragédia para os envolvidos, né? Então, concordo plenamente aí com esse teu ponto de vista, Yuri. Exatamente. Ademir, para a gente finalizar, eu tenho mais uma perguntinha aqui para você, que é relacionada à sua experiência, na verdade, né? Durante a tua carreira, já teve alguma entrevista que você considerou marcante, algum processo de investigação que culminou em entrevistas que você carrega na memória sempre? Conta aí para a gente. A gente, durante esse tempo que a gente participou de processos, tanto auxiliando as áreas, como em algumas vezes até conduzindo,
realmente cada experiência ela é única, né? Agora tem algumas que realmente elas marcam mais a gente, principalmente quando envolve, a gente passa a pessoa que está sendo entrevistada, ou que a gente está conversando, ela acaba aí abrindo, como a gente fala, aí a alma, abre o coração aí no momento, né? Então, eu tenho um momento que eu levo comigo de uma pessoa que nós estávamos entrevistando, e essa pessoa, já em lágrimas, começou a falar aí da vida particular dela e da doença de um filho, que a gente foi descobrir que realmente era verdade isso mesmo, né? Essa pessoa estava num momento muito difícil da vida dela, que não, nada justifica a pessoa tá com um problema particular e cometeu uma infração, uma irregularidade, enfim, cometeu um ato ilícito, mas a gente naquele momento acaba sim sentindo também aquela pressão toda, aquela carga toda da pessoa falar ali para a gente do momento que ela está passando, do desespero que ela está passando, do arrependimento que ela está tendo naquele momento de estar ali naquela situação. E assim, a gente chega a torcer que a pessoa realmente aí não tenha um prejuízo maior na vida, porque a gente olha a pessoa, parece que já está tão no fundo do poço, tão derrotada, tão amargurada, que a gente começa ali, eu me peguei naquele momento dando conselhos para a pessoa. A coisa já estava resolvida, a coisa já estava, vamos dizer assim, pacificada, e você começa ali já a dar uns toques ali para aquela pessoa poder se reerguer, aquela pessoa poder buscar um caminho, né? E já deixando claro que o que ela fez vai ter consequências, porém, vamos lá, não é o fim do mundo, né? Ela paga o que ela deve, ela ressarce o que ela deve, mas ela continua com seus direitos de pessoa, com seus direitos de ser humano. Então, esse caso ele me marcou bastante, sabe? Porque realmente era verdade o que aquela pessoa dizia, ela realmente tinha um problema particular muito sério envolvendo aí o filho, e a gente até durante um certo tempo, até meio que de longe acompanhou o desdobramento da situação, né? Isso já faz muito tempo, essa pessoa com certeza já está numa situação aí, espero que melhor, né? Mas esse processo, Yuri, é claro que a gente já conversou sobre isso, a gente não consegue abrir mais detalhes, né? Até porque envolve a vida de outras pessoas e é muito complicado, processo Claro. muito tenso, né? Mas assim, respondendo a tua pergunta é isso me marcou muito porque realmente aquela pessoa, depois de tudo já esclarecido por ela, vamos dizer assim, né? Dela já ter reconhecido o erro, ter colaborado com a gente, ela abriu ali a situação e com muito choro, com muita lágrima e lógico, algum insensível nessa hora pode dizer, né, lágrima de crocodilo, todo mundo faz isso, mas não, mas tem o ser humano do outro lado. Eu digo que as pessoas não entram nas empresas, pode ter uma exceção ou outra, né, vamos colocar assim, que hoje nós sabemos que tem criminosos que se infiltram dentro das organizações, sim, para obter informações, né, vamos tirar essas pessoas de lado do crime organizado. Mas as pessoas comuns, vamos colocar assim, que entram dentro das organizações e acabam cometendo um ato ilícito, elas não entraram com aquele pensamento, né, elas durante o processo, elas acabaram sendo seduzidas por alguma questão, influenciadas por alguma outra pessoa e pressionadas por algum motivo particular. Nada justifica, vamos deixar bem claro isso, mas acabam cedendo, acabam cometendo irregularidade e depois, quando pegas, né, acabam, lógico, que se arrependendo e tendo medo das consequências. Então, eu acho que é esse, sabe, o caso que eu levo na minha memória, assim, e sempre me pego pensando em situações como essa, Yuri. Que bacana, cara. E é interessante isso que você comentou, eu fiquei lembrando aqui de alguns pontos, né? Que é um papel do entrevistador, né? Também fazer isso, né? Você, de certa forma, acolher, né? Fazer uma entrevista até acolhedora daquela pessoa, né? Porque é isso que eu também entendo dessa forma como você comentou. A pessoa ela não entra na empresa ali no primeiro dia de trabalho para fazer um assédio, né? Para cometer um assédio ou cometer uma fraude. Mas isso pode acontecer na vida dela profissional ali por inúmeros fatores que todos nós estamos sujeitos, né? Todos nós que trabalhamos no setor corporativo ou até no setor público, né? De onde eu venho, podemos errar, podemos cometer um assédio, uma fraude, fazer um ato ilícito e, eventualmente, a gente tem que se tentar, não é ter pena da pessoa, né? Não é aquela coisa de compaixão, é a empatia, que é diferente um Exato. pouquinho, né? Compaixão é você de certa forma, ficar com dó da pessoa, ter pena da pessoa, né? A empatia é um pouquinho diferente, né? Você tentar se colocar no lugar dela ali, por que ela está vivendo aquela situação, né? Porque entender as motivações que levaram ela a cometer aquela determinada situação. Isso também é um papel do entrevistador, é um papel do pessoal que atua realizando investigações, e aqui eu incluo, com certeza, todos os nossos colegas aí da área de security, né? Porque eles lidam com pessoas diariamente, né? Seja em qualquer tipo de atendimento, até menos informal, até seja
na entrada de um estabelecimento qualquer, ou até auxiliando em um processo investigativo dentro de plantas, nas empresas. Existem setores de segurança corporativa ainda hoje que dão um suporte muito grande para canais de denúncia, ou até recepcionam essas denúncias, fazem as primeiras tratativas ali. Então é muito importante eles terem essa noção de que as pessoas elas não entram na empresa realmente para cometer uma irregularidade, e sim para trabalhar, mas eventualmente todos podem cometer um deslize, e nós aqui, nem eu, nem você, Ademir, nem o Peixoto, que está aqui nos acompanhando e debatendo com a gente está sujeito a isso. Então é legal a gente ter esse mindset, né, como fala, né, a gente virar essa chavinha um pouquinho e sair do pedestal, né, nós não somos os melhores do mundo, né, a gente tem falhas, tem erros, e é importante a gente saber disso, né, ter a consciência disso quando for estar frente a frente, cara a cara ali com a pessoa entrevistando, né, bem legal isso. Ô Ademir, cara, eu agradeço muito a tua participação, tá? A ideia aqui era fazer mais ou menos um bate-papo, uma meia horinha, 40 minutos. A gente até extrapolou um pouquinho em razão do teu gap aí de problema técnico de comunicação. Ao vivo é assim mesmo, né? É bem isso que ocorre, realmente. Um dia desse eu estava na live com a Su e com o Anderson, né, no programa deles lá de segurança, né? E eu caí na live, eu fiquei aperreado, né, como dizem lá no norte, né, eu fiquei aperreado, e agora, né, como é que eu volto? Mas é isso, ao vivo é assim mesmo, né, eu espero que o pessoal aí tenha conseguido acompanhar aqui toda a nossa transmissão. Quem não conseguiu acompanhar ao vivo, fique ligado que eu vou postar aí mais para frente a íntegra aí desse nosso bate-papo aqui com o Ademir, e o pessoal pode ver depois, fazer perguntas, que com certeza eu e o Ademir, a gente terá satisfação aí de responder e interagir com todos vocês. Então, Ademir, considerações finais aí, agradeço muito a tua presença, cara. Poxa, meu amigo, obrigado. Para mim foi novidade Instagram. Eu vou confessar que agora que eu não sou um usuário frequente do Instagram, mas agora vendo o teu perfil, eu vou fazer, você sabe, eu sou do LinkedIn, né? Eu adoro o LinkedIn, tô lá direto, mas vendo o teu perfil bem montadinho ali que você posta, eu vou começar a investir ali em postagem no Instagram também, que a gente acaba, né, alcançando aí pessoas que não gostam, não frequentam o LinkedIn. E até vi aqui, enquanto eu estava falando com você, desceu algumas mensagens aqui no celular de alguns amigos, cara, você já está ao vivo e tal, porque talvez pessoas que, como eu, também não têm muita familiaridade com o Instagram, e aí eu não consegui respondê-los aqui agora, peço desculpa, né, mas tinha que clicar ali no teu perfil, ali, né, para aparecer ao vivo, né, mas as pessoas vão ver depois, sem problema nenhum. Cara, foi um prazer. Você sabe que eu admiro muito a sua pessoa, a gente conversa, a gente tem já uma relação que eu digo de amizade mesmo, né? E isso é muito legal, admiro o teu trabalho, você é um profissional aí altamente qualificado, uma pessoa que, poxa vida, uma fonte aí de sabedoria na área muito grande, e estou à disposição. A hora que você quiser bater um outro papo, quiser um outro tema, fica aí à vontade, e a gente quer mais colaborar mesmo, não só para o setor, mas para a sociedade, né? Que a gente puder trazer aí de informação que seja útil para alguém em algum momento, até profissional, de crescimento profissional, então a gente está muito à disposição. Obrigado mesmo, Yuri. Obrigado mesmo pela oportunidade, tá bom? Eu que agradeço, pessoal, agradecemos aí todo mundo que ficou aí, né, ao vivo com a gente, temos 9 pessoas aí acompanhando ao vivo até agora, muito bacana. Fiquem ligados que depois, pode procurar no perfil, que depois eu vou postar, talvez hoje ainda, ou no máximo amanhã de manhã cedo, eu vou postar a íntegra aqui do nosso bate-papo, e aí podem nos procurar nas redes sociais, aqui mesmo no Instagram, eu e o Ademir, a gente sempre gosta de trocar uma ideia sobre investigação, sobre a área de segurança, como um todo, né, compliance como um todo, né, o Ademir fala muito de ESG, né, que é bem interessante, tem até um vídeo dele no YouTube falando sobre isso, né, uma aula ali sobre ESG, bem bacana, bem legal. E agradecemos a participação de todo mundo, principalmente o Peixoto aqui, que interagiu com a gente aí, trocou uma ideia, é bem bacana isso. Pessoal, na próxima live eu vou trazer aqui um outro profissional, um profissional experiente, capacitado aí em termos de técnicas de entrevista, que a gente vai trazer um método, né, o método PICE de entrevistas, técnicas de entrevista, o método PICE que foi iniciado ali no Reino Unido, né, no início da década de 90, e hoje é muito difundido aí pelo mundo inteiro. Então, eu vou trazer aqui, né, já estamos acertados, não vou dar spoiler aqui o nome do convidado por enquanto, mas teremos aí provavelmente no próximo já dia 26, uma terça-feira, às 19 horas, a gente vai bater um papo aqui sobre o método PICE de entrevistas e interrogatórios. Beleza? Agradeço, Ademir, um abraço aí todo mundo, até a próxima.
Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, obrigado, obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.